Pessoal, é natural que haja visões divergentes e também pessoas se escandalizando, pessoas criticando, condenando, mas enfim, ao que tudo indica, há uma aceitação muito grande popular, dada a mega operação que aconteceu ontem. É um dos grandes imperativos aí, civilizacionais do Brasil, travar essa guerra contra o crime organizado. Isso é realmente algo indiscutível. Mas, para falar com quem realmente entende do assunto, conhece a linha de frente, eu vou acionar agora o brabo, o youtuber, ele que é influenciador policial também, o grande Pracinha. Fala, mestre, muito obrigado pela sua presença aqui. Sou fã do seu conteúdo também e, sem dúvida alguma, vai engrandecer muito aqui o Morning Show. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Antes de mais nada, agradecer aqui o convite de vocês, Marinho, Tarso e os demais integrantes aqui da bancada do Morning Show. É um prazer, não queria estar nesse momento aqui. Claro. É um momento triste para a realidade do Rio de Janeiro. Eu queria pontuar sobre a questão que o ministro disse, né? E você mesmo lembrou sobre a questão dos eventos que acontecem no Rio de Janeiro. Para cuidar do tráfico de droga é de responsabilidade do Estado, mas quando se tem visitas, a responsabilidade é federal, né? Eles entendem que a federação tem que se intrometer. Sobre a questão também que foi falada, que haviam supostas vítimas na mata, eu digo que todos aqueles que estavam dentro da mata, eles não estavam ali fazendo trilha e muito menos piquenique. Eles foram encontrados ali porque efetuaram disparos contra a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, as tropas de operações especiais do Estado. Eles não estavam ali passeando e muito menos fazendo trilha. Eles morreram porque eles estavam confrontando as forças policiais. E diferente do que muitos pensam, que o policial sai de casa para matar, a gente tem que parar de normalizar essa narrativa e lembrar que quem sai de casa para causar o mal é o bandido, é o traficante. O policial ele sai de casa para fazer o serviço dele, cumprir as 12 horas dele de serviço e voltar para casa em segurança. Só que existem pessoas que saem de casas mal intencionadas, que batem de frente com os nossos policiais. Infelizmente, os policiais, felizmente, né, colocar dessa forma, fazendo a sua função, fazendo aquilo que eles entraram, né, para o concurso público, levando esses marginais a óbito, trazendo a segurança para a sociedade como um todo. Sim. Não, e falando nesses heróis invisíveis, né, que acabaram tragicamente tombando mortos ontem, você já rendeu todas as homenagens, nós aqui também, não poderia ser diferente. Realmente a gente precisa realmente reconhecer o valor, e sobre isso que eu queria falar também, o aspecto humano da atuação policial, né? E, claro, Sargento Serafim, Sargento Weber, ambos do BOP, e também o Máscara, né? O glorioso Máscara, o Marcos Vinícius, policial civil, estava recém-promovido, acabou tombando morto, e, claro, o Rodrigo Veloso, há menos de 40 dias, um pouco mais de 40 dias, na verdade, na Polícia Civil. Ele que é botafoguense roxo, assim como eu, irmão de camisa, sempre se identifica e a gente sente essa dor toda. Mas, conhecendo a atuação policial, o que permeia, assim, o que norteia, melhor dizendo, a cabeça do policial, de modo geral, para realmente se sacrificar nesse grau e, ainda assim, nem sempre, acho que até raramente, recebendo o reconhecimento e a valorização da sociedade civil? Conta pra gente um pouco do aspecto psicológico desse enfrentamento a nível humano. Vai que é sua. Infelizmente, eu acredito que nenhum deles saíram de casa ontem para morrer, né? Como vocês viram aí nas redes sociais, a família fica com o coração apertado. As pessoas têm que entender que o policial ele tem sentimento, ele sente medo, ele sente raiva, entre outros pontos. A gente tem aquela figura de trazer a imagem do policial como herói, como uma pessoa que não sente medo. Mas ontem, dentro do complexo, os policiais foram lá para fazer o seu papel. Infelizmente, tiveram suas vidas ceifadas, né? Foram assassinados, são as verdadeiras vítimas desse dia. Mas o policial, muitos vão dizer que faz parte do trabalho policial e da atuação policial a morte, né? Mas, de uma maneira geral, o policial é como toda e qualquer pessoa, né? Ele está ali cumprindo o trabalho dele e, infelizmente, esses criminosos abriram fogo contra as guarnições ali em terreno e acabaram tirando a vida.
Vocês podem ver em vídeos, até mesmo eu publiquei nas redes sociais, vagabundos dizendo vamos abrir fogo contra eles porque estamos encurralados. Se a polícia fosse tão truculenta como estão colocando, não teríamos pouco mais de 100 mortos achados ali. Todos aqueles 27 que estavam dentro da casa fazendo a senhora de refém estariam mortos. Teriam muito mais ali pessoas do que o número de fuzis que foram apreendidos. Se fosse colocar em consideração o número de fuzis apreendidos, a gente teria um fuzil para cada pessoa, mas a gente tem mais fuzis apreendidos do que mortos. Então, assim, se a polícia fosse essa imagem truculenta e violenta que as pessoas estão pintando, e outro ponto também, que estão dizendo que a polícia não deveria estar lá. Quem não deveria estar lá é o crime, que ocupa aquele território, que toma como seu uma coisa que é do Estado, fazendo reféns, causando mal ali, e as pessoas parecem tapar os olhos. Um outro ponto que eu também quero colocar aqui, que eu recebi diversas mensagens, depois eu posso compartilhar com vocês, vários moradores estão sendo realocados, né, sendo obrigados a retirar os corpos da mata, e a instrução é a seguinte, para deixar eles só de cueca, para poder passar uma imagem humanizada, de coitados, que não estavam com roupas militares, entre outros pontos. Eu posso depois compartilhar esses prints de mensagens que eu estou recebendo de moradores, pedindo até mesmo o sigilo deles, falando que eles estão sendo obrigados a retirar os corpos, retirar as roupas e só deixar somente de cueca, limpar o corpo para estender ali na praça do Complexo da Penha. É uma desgraça total e a gente jamais pode subestimar a capacidade de todos eles fazerem o mal e também distorcerem os fatos para criar a própria narrativa e criar simpatia do grande público, né? Mas a ordem do momento é não recuar, né? E a gente vai seguir aqui esse papo para cima, pelo contrário. Para cima, a gente vai seguir aqui com o David de Tarso, também que é especialista em segurança pública, nosso amigo aqui da bancada, para a próxima pergunta. E o Pracinha conhece muito bem a realidade do Rio de Janeiro, afinal atua por lá, né? Eu gostaria que você enfatizasse qual a principal dificuldade de vocês, que são praças. Praça, para quem não sabe, né, no jargão popular, são pessoas de baixa patente, que compõem a polícia militar muitas vezes. Então, são soldados, sargento, por isso até mesmo que utiliza esse nome nas redes sociais, o Pracinha. Mas de que forma que você pode destacar pra gente quais são as principais dificuldades realmente em relação ao trabalho na atuação? Acho que o lado das pessoas que estão contra a polícia militar. Existe a dificuldade de terreno, mas essas pessoas que compram essa narrativa errada e atacam os policiais dizendo que foi chacina, que foi massacre. A gente vê, por outro lado, a desinformação nas redes sociais, vários influencers, artistas que têm noção do que realmente está acontecendo lá, pessoas que vieram da comunidade, passar essa realidade que a polícia foi lá para causar o mal, nas letras das músicas. Hoje a gente vê cada dia mais as músicas, as trends ali da internet, sempre promovendo crime, parece de forma discreta, né, velada, mas todo dia que passa, grandes artistas sempre promovendo essa cultura, essa narcocultura e trazendo levantando essa barreira entre a sociedade e a polícia, sendo que a polícia, ela tá certa na história, só que a gente sempre gosta de trazer essa realidade de que o menino ele não teve opção, que o jovem ele não teve escolha. Até mesmo quando vocês estavam falando um pouco mais cedo sobre o Oruan, o Oruan ele vai acabar sendo eleito pela massa de votos dele. Outro ponto também que ele fala, né, que quando se tira o fuzil da mão desses jovens, eles são só seres humanos, mas eles esquecem que o mesmo fuzil apontado para o peito do policial também se esquece que existe um ser humano do outro lado. Então, acaba colocando e levantando essa cultura contra a polícia. Que é uma desgraça, né? É um ranço cultural que a gente tem que lidar diariamente. Mas, Pracinha, só fazendo a pergunta aqui para a nossa audiência conhecer um pouco da tua trajetória. Onde é que você cresceu no Rio de Janeiro? Só a título de curiosidade aqui, você vai entender a sequência da minha pergunta. Muita gente querendo também, Marinho, saber o nome dele, porque, né, nas redes sociais ele é conhecido como Pracinha, mas aí... Mas aí fica a critério dele também. Fica a critério. Esse aí é um mistério que
Muitos vão penar um pouquinho para saber o meu nome. Tá mais que eu certo. cresci na região de Jacarepaguá, né? Eu não sou natural do Rio de Janeiro, eu sou natural do Paraná, mas eu chego no Rio em 2004. De 2014 eu moro numa localidade em Vargem Grande. E há uns 2 anos atrás essa comunidade, ela não era uma comunidade em si, ela foi tomada e eu fui convidado a me retirar pelas vítimas, né? Elas pediram licença porque a minha presença ela não era muito ilustre na localidade, né? Era uma área tranquila e foi dominada pelo tráfico de droga. Hoje, infelizmente, eu não posso mais residir onde eu morava, onde eu tenho casa própria, por conta que a criminalidade tomou conta e eu não sou uma boa presença nesse local. Mas a pergunta é, apesar desse teu histórico, irmão, ali, Zona Oeste, a gente está até recebendo informações que até, normalmente, pelo menos a jurisdição ali, o perímetro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, ainda não tinha sido devidamente infiltrada pelos milicianos e pelo tráfico, né? Pelo menos ali na fronteira com o Recreio dos Bandeirantes, aí mais adiante para Vargem Grande, Vargem Pequena, enfim, Freguesia, Curicica e companhia, aí a situação é mais profunda, mas ao que tudo indica, isso também já está vindo para cá. Outra coisa que eu queria para cá eu digo no sentido Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Agora, complementando aqui, muito do que a gente ouve da realidade é que essas facções narcoterroristas, como o Comando Vermelho, ADA, Terceiro Comando Puro, eles acabam, de alguma forma, aliciando a população que vive nas comunidades que eles dominam, dando bicicleta, brinquedos, bonecas. Você acha que isso realmente acaba gerando essa cumplicidade com os moradores? Ou, se dependesse dos moradores, eles ficariam do lado da polícia nesse enfrentamento para libertar aquelas regiões? Será que há essa disposição interna dentro das comunidades para tentar se virar contra os criminosos que os oprimem? É uma boa pergunta. E essa cultura, ela acaba incentivando o morador a defender esse jovem, né? Colocar dessa forma, né? Que a gente não pode colocar outro título. Esses eventos são promovidos, essa doação é uma forma de um pagamento, porque você fica refém dessa criminalidade ali na localidade, quando eles falam assim, você tem que ir para a rua, você tem que fazer acontecer. E acaba estimulando. E quando a polícia, o jovem, né, a criança, quando ela vê a polícia adentrando nessa localidade, levando preso ou levando a óbito esse traficante, ele fala assim, cara, o cara era tão bom para mim, olha lá o que a polícia fez, ele me dava as coisas, ele era bacana, ele me pagava o lanche, ele me dava pipa. Então, vai gerando involuntariamente aquela raiva contra o sistema. Você vai vendo aquele cara que te dava as coisas, ele ser morto, mas ninguém coloca por que ele estava sendo morto, né? Sempre classifica dessa forma. E aí as pessoas vão vendo aquele cara que fazia tudo por eles, a polícia é taxada como vilã, porque o cara promovia um falso bem-estar social ali, comprando indiretamente, e quando ele é morto, se gera esse ódio, essa revolta, morador, ele era um menino bom, mas era um menino bom que portava um 762, um 556 na mão. É isso aí, Pracinha. Portas sempre abertas aqui no Morning Show, tá, meu irmão? Siga firme aí que o teu trabalho de conscientização, de também refutar essas mentiras lançadas por quem nunca acabou suando nem um santo dia, realmente nunca adentrou uma favela e tentam de alguma forma questionar o trabalho que você faz, que é mais do que valoroso, é necessário. Obrigado, meu irmão, e conta com a gente. Eu que agradeço. Uma observação, claro. Quando a gente fala que um jovem desse não tem escolha, a gente dá um tapa na cara do jovem que está na praia carregando aquele mate com 20 quilos de cada lado, que está vendendo água no sinal, bala no sinal, descalço, debaixo de um sol de 40 graus todo dia, levando não na cara, onde tudo para ele é feito para dar errado. E quando a gente fala que um traficante não teve escolha, não teve oportunidade, a gente incentiva esse jovem que está ali no sinal, cara, você é idiota, sai do sinal, sai da praia e vai para a favela traficar, porque você é um coitado, é um pobre coitado. Então a gente tem que parar de estimular essa narrativa para a gente valorizar esses jovens que buscam a mudança todo dia. Baita exemplo,
Crime é um problema moral e não um problema social. Crime é um problema moral e não social. Quanto mais repetirmos isso, talvez essa inversão de valores que tomou de assalto o Brasil, a gente vai poder reverter isso. Obrigado, Pracinha. Tamo junto, meu irmão. E assim, no momento onde a gente vai concluindo aqui o Morning Show, só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, Pânico daqui a pouco para vocês. Morning Show fica por aqui. Amanhã às 10, tamo junto de novo. Tchau! E aqui em frente, sempre com todo mundo que segue nos acompanhando por imagens nas multiplataformas da Jovem Pan, sempre importante a gente ouvir de quem tem o conhecimento de causa. A gente tem um respeito imenso, né, mano? Exato, Marinho. Eu acho fundamental essa abordagem que a gente traz aqui na Jovem Pan, porque a gente jamais pode esquecer a dimensão humana das pessoas que estão na linha de frente desse problema. Sejam os moradores, sejam os policiais. Porque são pessoas que, na prática, são vítimas cotidianas do crime organizado. E as autoridades têm que agir como adultos para lidar com esse problema real e não ficar no jogo de empurra de responsabilidades. Reta finalíssima aqui do programa, doutora Priscila Silveira, seu comentário aqui dando um fecho. Sim, e ele coloca também a dificuldade das pessoas entenderem que eles não são ali um show de horror, que eles estão para proteção. E obviamente que às vezes para proteger acaba por tirar, como aconteceu, tirar a vida das pessoas para poder enfrentar a criminalidade com falta de instrumentos ali existentes na hora de estar no embate. Por aí, David. Sem dúvida alguma, até porque quando a gente precisa, qualquer um, é a polícia militar que a gente vai chamar. Então devemos respeito a eles. Até os maiores críticos deles, né? Basta ver a reação dos últimos dias.